Essa é mais uma daquelas aulas bem chatas aqui do canal que eu faço para você tentar dormir. São aulas de física que eu vou escrevendo aqui na lousa. Na verdade, você nem precisa assistir, se você não quiser, é só ouvir a minha voz, que talvez você consiga melhorar um pouco mais essa tua insônia e não ficar com tanta dificuldade para dormir assim. O que eu quero mostrar hoje para você aqui é uma coisa bem interessante, que é tentar deduzir uma equação, olha só, uma equação que explique a velocidade com que um objeto chega no final de uma rampa. Cara, será que existe coisa mais chata do que isso? Coisa que dá mais sono do que isso? Eu acho que não, né? Então vamos tentar deduzir uma equação. Aí imagina que você tem aqui um objeto, sei lá, uma bolinha, certo? Essa bolinha aqui vai sair aqui dessa altura, certo? Por causa da força da gravidade, vai puxar ela para baixo. Ela vai se deslocar aqui por essa rampa. Ela vai chegar aqui, vai continuar o movimento dela e vai chegar aqui embaixo, certo? Nessa parte aqui de baixo, eu quero encontrar uma equação para a velocidade. Qual é a velocidade com que um objeto chega no final de uma rampa? Será que essa velocidade vale para outras coisas da natureza? Vamos tentar aqui então fazer uns desenhos para a gente poder entender e deduzir essa equação. O resultado é bem surpreendente, mas eu acho que você não vai chegar ao final desse vídeo, que você vai acabar dormindo antes dele. Então vamos pegar aqui essa nossa bolinha que está lá, tá vendo? Eu fiz uma bolinha aqui e eu vou chamar ela de massa M. Então ela tem uma massa M qualquer, tanto faz a massa dela. Pode ser 1 kg, 10 kg, 20 kg, tanto faz. Beleza? Essa bolinha ela está sendo atraída pela Terra, né? Então ela tem aqui uma coisa que nós chamamos de força-peso. A força-peso é a força com que o planeta Terra atrai um objeto. E por que está apontando nessa direção? É porque está apontando para o centro da Terra, né? Você imagina que aqui está a superfície da Terra, circular, está apontando em direção ao centro da Terra. Beleza. Imagina que no começo do movimento, essa nossa bolinha, ela está parada aqui nessa região, tudo bem? Ela está parada ali. Só que daí, conforme ela vai se deslocando, o que vai mudando? Ela vai ganhando velocidade. A velocidade dela vai aumentando, mas qual é a velocidade que ela tem aqui no final do movimento? É isso que a gente quer descobrir. Para isso a gente vai ter que lembrar alguns conceitos da física, que é o seguinte: você lembra que um objeto, quando ele está numa determinada altura, por exemplo, né, não é o tamanho do objeto, é a altura em relação ao solo, ele tem uma coisa aqui que nós chamamos, ó, se ele estiver nessa altura, geralmente em física a gente representa a altura com a letra H, tá? Letra H. Então, se um objeto está numa determinada altura aqui na rampa, ele tem uma coisa que nós chamamos de energia, vou colocar aqui, ó, energia potencial gravitacional. Essa energia aparece quando você leva um objeto da superfície da Terra até uma determinada altura. Como está aqui a letra P de potencial, é uma energia que ela tem a potência, né, o potencial de se transformar em um outro tipo de energia. E o que acontece nesse processo da bolinha descendo a rampa? É exatamente a transformação de energia. No início do movimento, a bolinha estava parada e ela só tem a energia potencial gravitacional. Conforme ela vai andando na rampa, ela vai o quê? Perdendo altura, vai diminuindo a altura que ela tá vendo? Essa altura aqui é menor, essa altura aqui é menor, certo? E o que acontece? Ela vai perdendo energia potencial gravitacional, mas vai convertendo em energia do movimento. Ela vai ganhando velocidade ao longo desse percurso. E qual é a energia na física que tem a ver com o movimento, com a velocidade? É o que a gente chama de energia cinética, né? Cinético quer dizer movimento. Então, se transforma de energia potencial que tinha lá no início para uma energia, vou fazer aqui de volta ela, massa M, para uma energia cinética no final do movimento. Então, no início do movimento tem apenas energia potencial e no final do movimento tem apenas energia cinética. Mas como que a gente representa a energia potencial na física? Lembra qual é a equação? Se você não lembra, eu vou escrever aqui, ó. Para você calcular a energia potencial dessa massinha M ou de qualquer outro corpo, você vai pegar a massa desse objeto, multiplicar pela aceleração da gravidade na Terra, por exemplo, né? E multiplicar pela altura desse objeto em relação ao solo.
Não confunda, muitos alunos confundem. Não é a altura do objeto, não é o tamanho dele. É a altura em relação ao solo, é a distância que o objeto está até o chão, tudo bem? Então, se você quer calcular aqui a energia potencial gravitacional, aqui, ó, você vai usar essa equação aqui para relacionar, tudo bem? Ó? Setinha para dizer que um relaciona com o outro, beleza? E se você quiser calcular a energia cinética, você faz o seguinte, você pega a massa do objeto, multiplica pela velocidade que ele tem ao quadrado e divide por 2, certo? Pega a massa vezes a velocidade dele, eleva ao quadrado e divide por 2. Então, veja só, se você quer calcular a energia cinética, você vai fazer essa equação aqui, beleza? Beleza, então vamos tentar imaginar o seguinte, eu quero transformar uma energia na outra, né? Eu vou acabar fazendo isso aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá, vou fechar aqui. Então, vamos lá. Eu vou escrever, como a energia se conserva, a energia potencial vai ser, no final, igual à energia cinética. Então, eu posso juntar essas duas fórmulas, ó. Eu posso escrever aqui que mgh, né, lá de cima, é igual a essa aqui, mv² sobre 2. Por que eu posso fazer isso? Repetindo, porque a energia potencial gravitacional que tem aqui vai se transformar em energia cinética. Isso aqui a gente está desconsiderando que essa rampa tem atrito, tá? Não tem atrito. Então, toda a energia potencial vai se transformar em energia cinética no final do movimento. O que a gente pode imaginar aqui dessa equação? A gente não quer achar uma fórmula para a velocidade, então a gente tem que fazer uns passos matemáticos aqui para isolar essa velocidade. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, vamos pegar esse 2 que está aqui dividindo e vamos jogar ele para o outro lado. O que significa isso? Que nós vamos passar o 2 para o outro lado com a operação contrária da divisão, que é o que ele está fazendo aqui. A operação contrária da divisão é a multiplicação. Então, o 2 vai passar aqui para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 2 que multiplica m vezes g vezes h. Do outro lado ficou o quê? Apenas mv² agora, né? Ficou sozinho aqui, ó, porque o 2 que estava aqui foi para o outro lado, beleza? Agora, o que nós podemos fazer? Vamos tentar isolar mais ainda esse v. Vamos pegar esse m que está aqui multiplicando o v e vamos passar ele para o outro lado. Só que como ele está multiplicando, quando ele for para o outro lado, ele vai passar com a operação contrária da multiplicação, que é a divisão. Então, vai ficar 2 que multiplica m vezes g vezes h, tudo isso dividido por m. E aí eu tenho aqui um v², que é o que estava aqui, né? Beleza, olha só que interessante o que acontece aqui, ó. Isso aqui é bem mágico, ó. A massa está aqui multiplicando e está aqui dividindo. Então eu posso cortar a massa. A minha equação, ela se torna basicamente isso aqui, ó. Tirando as massas ali, que tem uma em cima e uma embaixo eu cortei, fica 2gh e aqui fica uma velocidade ao quadrado. Veja só. Olha que interessante. Vamos tentar isolar mais ainda. Vamos pegar esse quadrado que está aqui. Quando a gente joga para o outro lado, a gente joga com a operação contrária do quadrado, que na verdade é a raiz quadrada, né? Então vai ficar, vamos inverter aqui, ó, vai ficar raiz de 2gh. Isso aqui vai ser a nossa velocidade. Encontramos a nossa fórmula para velocidade no final da rampa. Mas olha que interessante isso aqui. A velocidade que um objeto tem no final de uma rampa não depende da massa dele. Tá vendo que a massa aqui, ó, desapareceu no meio do caminho? A tua fórmula final não tem massa. Então, a velocidade com que o objeto chega no final de uma rampa depende apenas da aceleração da gravidade no local e depende da altura que esse objeto estava em relação ao solo. Não depende da massa do objeto. Isso aqui já é comprovado, né? Na Lua, que os astronautas fizeram os experimentos, eles jogavam uma pena, tentar desenhar uma pena aqui, muito torta, e um martelo, e aqui jogavam um martelo, eles jogaram isso aqui que estava lá praticamente sem resistência do ar na Lua, né? E os dois caíram na mesma velocidade, no mesmo tempo no solo. Por quê? Porque não depende da massa. Tanto o martelo como uma pena, no vácuo, vão cair ao mesmo tempo no solo. Então, não depende da massa. Essa é a dedução da velocidade. Isso aqui que a gente encontrou não serve apenas para
para uma rampa. Serve também para você fazer outros tipos de experimentos. Isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Imagina que você já esteja dormindo há muito tempo aí. Vamos ver quanto tempo foi de aula? 10 minutos aproximadamente. Beleza? Muito obrigado, curta esse vídeo e até mais.